que, por falta de um nome mais chamativo, de bom marketing e tudo mais, nós chamaremos de experiências com Deus na vida real. Porque é exatamente isso que nós vamos conversar. Eu temo, é um temor que eu tenho há muitos anos, que a forma com que falamos sobre Deus, a bagagem religiosa que temos, pelo que nos ensinaram desde que éramos bacuris, curumins, nos faz condicionados a conceber a nossa experiência com Deus como uma experiência psicológica, racional ou emocional, restrita a ambientes religiosos sagrados. E isso talvez seja a pior enganação que já nos contaram a respeito de Deus. Porque, se assim pensarmos, Deus não cabe na maior parte da nossa vida. Deus não cabe na minha experiência universitária, com dúvidas e questionamentos ontológicos e epistemológicos, científicos. Deus não cabe lá, se eu assim pensar. Deus não cabe nas minhas dúvidas de fé, quando a experiência bíblica, até mesmo mítica em alguns pontos, mas a experiência bíblica não corresponde com a minha experiência real. Deus não cabe na minha dúvida. Parece que Deus só cabe na fé. Parece que Deus não cabe nos meus lampejos de vontade de viver a vida abundante que Ele tem para mim. Ou que Ele diz que eu não posso viver. Pelo menos dizem que Ele diz. Aí Deus não cabe no bar de ontem à noite. Porque Deus não entra em bares. Deus não cabe nas casas noturnas. Deus não cabe no meu pecado. Aí, sabe o que nós fazemos quando entramos nesses lugares existenciais ou até mesmo físicos, reais, e Deus não cabe? Nós damos um check-out no nosso relacionamento com Ele. Porque cremos que, bem, aqui Deus não pode me acompanhar, então Ele fica ali e depois eu me acerto com Ele. E as diferentes experiências religiosas desse depois me acerto com Ele provam que o que eu estou dizendo é real. Porque aí depois de algumas experiências bem humanas, carnais e até mesmo em alguns momentos pecaminosas, nós vamos até um sacerdote de algum tipo e pedimos absolvição pelos nossos pecados, e às vezes isso inclui sacrifícios, às vezes inclui pagamentos, às vezes inclui penitências, ou às vezes simplesmente inclui um expurgar emocional e espiritual diante de alguém, em que você lava a alma chorando, dizendo quão indigno você é, e você tem então aquela experiência dolorosa de rasgar-se as vestes e vestir cinza. E aí você sai de lá, agora eu posso voltar à presença de Deus. Agora eu posso experimentar Deus de novo. Porque Deus só cabe aqui. Deus não cabe ali. Aí, o ali, às vezes, esse lugar incerto aqui, às vezes é uma doença. Quantos de vocês já se acometeram de doenças gravíssimas que o prognóstico era horrível? Ou já acompanharam alguém da sua família assim? Tá. A próxima pergunta, eu não quero que você responda, não precisa se posicionar. A minha experiência no ambiente religioso sacro é que quando enfrentamos problemas de doença gravíssima, muitos chegam conosco e falam: o momento é horrível, mas Deus vai curar. O determino e todas as outras coisas a respeito da cura. E parece que quando a cura não vem,
Porque Deus não tem espaço ali. Você não teve fé, você não fez o que deveria ter feito, você não sacrificou o suficiente, você não fez novenas, vigílias, despachos, ou seja lá o que for, dependendo da sua tradição religiosa. Você não fez o suficiente para que Deus olhasse por você, então infelizmente Deus não teve acesso a essa doença. E quando cremos nisso, sabe o que é que a doença nos faz? Ela nos afasta de Deus. Não porque Deus se afastou de nós, mas porque a nossa concepção de Deus está completamente errada. Porque não é esse Deus que está revelado nas Escrituras. Como vocês bem sabem, porque é de domínio público, eu estou em aliança com a Alessandra. Eu e a Alessandra tivemos no passado problemas matrimoniais. E é interessante como o que se ouve no meio religioso sacro a respeito da experiência com Deus na vida real é que se tudo estiver certo, Deus está lá. Se não estiver certo, Deus não está. Vocês lembram que nós cantamos? Aí eu fico imaginando, Deus me deu a graça, a misericórdia, eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê. Eu lucro com isso existencialmente e amo isso. Porque eu e a Alessandra permanecemos juntos. E Deus está no processo, desde 10 anos atrás até hoje, no processo de restauração, até nós morrermos. A restauração é até o final, é igual o teu pecado, você até o final está sendo restaurado. Um dia seremos glorificados como casal. Mas nem todo mundo passa por isso. Pessoas enfrentam o divórcio. Aí sabe o que me dói ouvindo a história de muitos irmãos e irmãs meus que sofreram o rompimento do casamento? Invariavelmente, o que eu ouço é: eu fiz tudo errado. Deus não está mais comigo. Porque Deus não pode estar nos problemas de casamento, porque se Deus tivesse, estava tudo bem. Isso não está nas Escrituras. Para terminar, eu sei que eu insisto muito nisso, mas é porque é a nossa cultura e nós, como profetas, precisamos atingir a cultura. Eu tenho tido a grata satisfação de desenvolver relacionamentos próximos com várias pessoas de gêneros os mais diversos. E o que eu mais escuto de todos eles é: eu não posso experimentar Deus, porque Deus não me aceita como eu sou. Porque eu tenho certos desejos, porque o que eu penso de mim na minha cabeça não combina com o que eu penso de mim no meu corpo. E a igreja disse que eu não posso ter um relacionamento com Deus. Aí parece que Deus não cabe na vida real. Deus não cabe numa pessoa que não tem família. Deus não cabe na vida real de solteiros com 40 anos, se sentindo solitários em casa e não tendo ninguém que possa compartilhar a vida, e nós só conseguimos observar, desculpem, eu não estou nesse meio, mas a igreja ou os clérigos, o meio religioso sacro, não consegue ver essas pessoas além de uma máquina de fazer sexo. Deus não cabe na vida de um solteiro de 40 anos tentando viver a vida até mesmo de uma forma correta. Porque é uma vida muito complicada.
com hoje, com a palestra de hoje, eu gostaria que nós contemplássemos a realidade bíblica de que Deus cabe em qualquer lugar real. Em qualquer lugar. Eu não estou dizendo que Deus aprova qualquer coisa. Não coloque palavras na minha boca que eu não proferi. Mas Deus cabe em qualquer lugar da vida real. E qualquer pessoa, seja ela quem for, pode ter um relacionamento com Deus. O que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, eu não sei. Mas seja essa pessoa curada ou não, Ele continua sendo Deus. Se seja a pessoa transformada ou não, Ele continua sendo Deus. Esteja essa pessoa viva ou morta, Ele continua sendo Deus. Fique o casamento junto ou separado, Ele continua sendo Deus. E Ele continua dentro desses lugares. Depois de fuçar um pouquinho a Bíblia, não para justificar o que eu queria, às vezes a gente faz isso, né? E você faz também. Você tem uma ideia na cabeça e você vai para a Bíblia, eu tenho que encontrar algum texto para que essa ideia seja embasada. Não, dessa vez eu não fiz isso. Mas há algum tempo eu tenho refletido sobre esse tema e interessante que quando você fica consciente a respeito de algum tema, parece que o tema começa a brotar em todo lugar. Aí toda a história que você vê, cara, aqui também. Aqui, então foi uma questão de tipo, qual que eu vou usar? Porque assim, eu não tenho tanto tempo assim para ficar com vocês aqui. A gente podia passar muito tempo aqui analisando todos os personagens bíblicos, do Gênesis até a igreja no Novo Testamento. As igrejas quebradas do Novo Testamento. A igreja de Corinto, gente. Assim, como que Deus estava na igreja de Corinto? Assim, você sabe o que é a igreja... Quantos sabem o que é a igreja de Corinto? Levanta a mão, só para eu saber se eu preciso explicar um pouquinho o que é. A igreja de Corinto. Vocês sabem o que é? Não, tem muita gente que não sabe. Deixa eu dizer então. A igreja de Corinto convivia dentro da igreja com todo tipo de... Não vou dizer nem pecado, mas aberração humana. E Deus estava lá. Isso eu não estou querendo que você justifique as aberrações humanas na sua vida. Não, busque. Mas Deus estava lá. Então, eu tive que escolher onde que a gente ia. E eu acho que hoje o mais saudável é nós irmos talvez para o personagem mais icônico, mais assim, o grande herói, um dos grandes heróis do povo de Israel. E vocês sabem que eu não gosto de usar o Antigo Testamento, vocês já sabem disso, né? Eu não gosto de usar o Antigo Testamento como paradigma. Eu vou dizer por quê. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para a revelação completa de Deus em Cristo Jesus. Os próprios profetas fazem isso no Antigo Testamento e depois os próprios escritores do Novo Testamento apontam para o Antigo pensando dessa forma. Então eu não gosto de usar muito o Antigo Testamento porque muita besteira é falada e feita de dogma e doutrina baseada no Antigo Testamento. Portanto, já que tem tanta besteira sendo dita, eu prefiro não mexer muito com o Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos para lá, e nós vamos até mesmo para o Gênesis, que vocês também sabem que eu não gosto muito de tratar, porque a minha posição a respeito do Gênesis é uma posição heterodoxa, não uma posição que concorda com a ortodoxia. Então, tendo dito isso, nós vamos para a história de Jacó. A história de Jacó e Esaú e seus pais. Mas eu gostaria que você olhasse para essa história de uma forma diferente hoje. Esquece que ela é bíblica. Por um segundo. E não me condene por pedir para você esquecer que ela é bíblica. Sabe por que eu peço isso de você? Porque normalmente quando nós encaramos uma história bíblica, nós trazemos uma bagagem de conceitos enorme, desde o tempo que nós estávamos do Vivo Aqui Demais na nossa igreja. E aí tudo aquilo, quando a gente fala de Jacó, vem com todo aquele arcabouço teórico.
E hoje eu queria que nós víssemos Jacó e a sua família como humanos como nós. Você consegue ver um personagem bíblico como humano como nós? Porque nós encaramos eles muitas vezes como Hércules, como Thor, como esses ícones, essas divindades. E Jacó era um cara como você, como seu irmão, como seu marido. Jacó nasceu no mesmo dia que seu irmão mais velho, Esaú. Eles eram gêmeos. Um era mais peludão, como você bem sabe, ruivo, e o outro era meio franzino. Jacó era meio franzino. Ele sempre, desde o início, ele sempre precisou dar a rasteira no irmão para que ele conseguisse alguma coisa, porque o irmão sempre era melhor que ele. Sempre. O irmão caçava melhor. Então ele não foi nem para a caça. Ele preferiu simplesmente ficar cuidando das coisas perto de casa e ficar cozinhando com a mãe dele. Ele era aquele garoto da mamãe. Literalmente, ele era o garoto da mamãe, uma família real. Assim, eu sei, em casa nós não temos prediletos, mas nós temos pessoas mais próximas de um ou de outro. É normal, isso acontece. Os pais não têm predileção normalmente. Nessa família era uma família quebrada. Agora, como que Deus escolhe uma família quebrada, né? É interessante. Deus não escolhe uma pessoa decente. E escolhe Isaac e sua esposa, e eles têm uma predileção um pelo outro filho. E aí, Isaac escolhe Esaú, porque Esaú é aquele macho. Assim, meu filho, eu quero hoje 3 ursos. Tem grilo? Não, pai. 3? Manda 4 que eu trago 4, a gente já deixa as peles para o inverno e tudo. Era o cara. Eu acho que Jacó sempre teve aquele sentimento de uma certa rejeição do pai. É duro falar isso porque a gente não tem muitos dados, mas fica muito claro que Isaac amava Esaú e que Rebeca, desculpe. Raquel é a esposa. Rebeca amava Jacó. Todos aqui tiveram pais, né? Muitos pais ausentes, eu tenho certeza. Não precisa nem concordar. Como faz falta um pai, não é? Como é doloroso crescer sem uma figura paterna. Jacó provavelmente tinha uma figura paterna, mas uma figura paterna que ele via claramente que o desaprovava. Ele se acolheu nos braços da mãe. E a mãe fez o que normalmente mães fazem com filhos que não foram muito bem aceitos pelo pai. O que é que mãe faz? Ela compensa. Ela compensa porque o meu filho não pode sofrer desse jeito. E Rebeca compensou. Aí, esses 2 meninos crescem, se tornam homens, e Esaú casa com 2 mulheres que não eram aprovadas por Isaac. Mas ele casa mesmo assim porque ele tem uma personalidade forte, ele sempre foi aprovado pelo pai. Então ele cresce com a personalidade dele bem assumida e eu vou fazer errado e vou fazer porque eu quero. Ele casa então com 2 mulheres que não eram da tribo que o pai queria. Jacó não casa. Eu fico imaginando por que Jacó não casou. Talvez porque ele quisesse a aprovação do pai até no casamento. E, de novo, isso não está escrito, tá? Depois pode ir lá em Gênesis 25, 26, 27 e 28. Isso não está escrito. Eu estou deduzindo o que passava na cabeça de Jacó. Mas parece claro o que passa na cabeça dele. Gênesis 25 em diante. Leia em casa. Duvido que você leia. Eu desafio você a ler. Jacó tentando ser aprovado pelo papai. Você consegue imaginar o coraçãozinho daquele cara em formação e tudo? Pensando, não, o papai proibiu a gente de casar. Esaú, não. Eu quero que se lixe. Eu vou casar de qualquer jeito. A mulher é minha, não é dele. A vida é minha. Cara, bem afirmado. Certo dia chega um momento
que eu acredito Jacó orou pela vida inteira. O momento do golpe. O momento da vingança. Sim, você talvez seja puritano e talvez você não tenha esses sentimentos, mas todas as pessoas reais de carne e osso têm sentimentos de injustiça, injustiça dura. E quando chegam momentos de ser justificado, é tipo, agora eu vou jogar tudo. É isso que você faz quando você briga no casamento, sabia? Você guarda, 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 e naquela briga vai toda aquela guerra de 5 anos, você dá em 1 hora. É a terceira guerra mundial, porque 5 anos comprimidos em 1 hora é terceira guerra. É destruir apartamento, televisão quebrada, celular na parede e tudo. Não é? Você é milionário para ficar quebrando essas coisas. Mas, certa vez, Esaú voltando para casa de mais uma caçada, cansado pra caramba, porque ele era macho. E macho cansa. Jacó não estava cansado porque ele estava em casa, tratando das coisas da casa. Ele chega com o irmão. Chega aqui rapidinho. Você, só para eu... Ele chega com o irmão e fala assim, mano, já que você não fez nada hoje, faz uma sopa aí para mim, eu estou cansado. E foi para o quarto. O empregado da casa. Sabe o que significa Jacó? O suplantador. O que dá a rasteira. O que pega o calcanhar. É isso que é Jacó. E Jacó foi Jacó. Se você nunca leu a história, Jacó, totalmente do direito dele. Ele diz, eu faço uma sopa de lentilhas para você, mas a tua primogenitura é minha. Topa? Esaú, porque era macho e queria comer. Qualquer coisa, pô. Só me dá essa sopa. Vai a primogenitura, então. E Jacó, beleza, gravei no celular, tá aqui. É meu. Tô na minha agora. E o tempo passou. O tempo passou. Jacó nunca esqueceu disso. Porque trato é trato. Não importa se você estava com fome na hora do trato. Mulheres, isso é indigno. Fazer trato com seu marido quando ele está com fome, seja do que for. Seja do que for. É indigno fazer trato nesse momento. Você está sendo Jacó. Isso não se faz. Mas Jacó fez. Jacó faz o trato com Esaú, passa tempos e mais tempos. Chega um dia que fica claro que Isaac está começando a dar tilt. Ele está começando a patinar. Está começando a ver que as condições normais de temperatura e pressão estão deteriorando. Aí a mamãe, que sempre defendeu o filhinho, diz, a hora é agora. Então ele se prepara, porque o filho já foi chamado para que fizesse todo o preparo, e vem aqui que eu vou te abençoar, Esaú. E a mãe corre, Esaú acabou de sair, que o teu pai chamou Esaú, faz tudo o que precisa, que agora é o teu dia de pegar a bênção. Há muito Esaú tinha esquecido da sopa de lentilhas. Ele foi caçar para o pai abençoá-lo e ele seguir como chefe do clã. Jacó se prepara, coloca pelo, porque ele era tão franzino que nem pelos ele tinha. E vai lá. Era tipo eu quase não tenho pelo, para eu ficar com barba do jeito que tal, tem que passar 4 dias sem fazer barba. Então ele chega com o pai já cego, o pai já gagá, o pai já não reconhece as coisas direito. Chega lá, o pai ainda pergunta algumas coisas e fica com a cabeça, poxa, mas esse cara parece diferente, eu estou ficando doido mesmo, eu estou muito gagá. Oi? A voz é de Jacó, mas ele fala, eu estou ficando gagá, então deve ser coisa dos meus ouvidos. E ele abençoa Jacó. E a bênção do primogênito era uma coisa única da vida.
Era literalmente a passagem do bastão do clã. Meu filho, agora é contigo. Esaú volta da caçada, feliz da vida, porque é o dia dele. É o dia em que ele vai receber tudo que ele sempre fez para merecer. E não tem mais nada para ele. Só tem a bênção dos outros filhos. E nessa bênção inclui: você vai servir o seu irmão para todo sempre. Como é que você acha que Esaú se sentiu? A gente sabe o que Esaú sentiu, porque lá em Gênesis 27, 41 diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Que família é essa? Pai e mãe divididos entre os dois filhos, e agora os dois filhos, um quer fugir, roubou não, né? Pegou o que era dele já, porque no trato ali da mesa de pôquer vale tudo. E agora o irmão quer matá-lo. Mas o irmão honra o pai, e ele está esperando só o pai morrer. Então, quando o pai morrer, a gente faz logo 2 funerais de uma vez só. Logo depois disso, em 43 a 45, em Gênesis, diz assim a palavra de Rebeca ao seu filho Jacó: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia vocês dois num só dia? E então Jacó partiu para Berseba e foi para Arão. Jacó foge. Jacó corre. Você já fugiu de alguma caquinha que você fez? Você já fugiu de algo? Sabe o que é interessante? Se você continuar lendo a história de Jacó, ele foge por boa parte de sua vida, que ele nunca consegue se desvencilhar do que ele fez no passado. Enquanto ele não vira diretamente para Esaú e enfrenta o que ele foge a vida inteira. Vocês acham que Jacó é digno? Jacó é digno de ter alguma experiência com Deus? O lugar onde Jacó está agora. Talvez você tente existencialmente justificá-lo dizendo: não, mas ele não tinha nem como fazer diferente, cara. Ele foi criado do jeito que foi criado. Olha o que o pai dele fez com ele. Olha o que o irmão dele fazia com ele. Não, eu induzi você a pensar assim. Porque talvez não fosse nada disso. Talvez o pai dele tivesse sido presente na vida dele o dia inteiro, a vida toda. Mas sabe onde é que estão todos esses traumas de Jacó? Sabe? Aqui, ó. Que é o receptáculo e o reservatório de dores, traumas reais. Aqui. Meu pai não me ama, meu irmão não me ama. A única coisa real nisso tudo é que depois disso tudo que aconteceu, o irmão dele quer matá-lo. A única coisa real é essa. E, de certa forma, com toda razão. Ele foge. Como a gente foge também. A minha pergunta é: com a concepção religiosa que você tem,
Por que Deus falaria com esse cara? Deus tem alguma razão de falar com ele? Na nossa concepção religiosa, sacra, sagrada, o melhor que Deus pode fazer com ele é destruí-lo. Não é? Não é assim que a gente pensa? Não tem jeito para esse cara não, pô. Ele vem enganando as pessoas desde que o mundo é mundo. Seria melhor se ele morresse. Eu já ouvi isso de boca de pastor. Porque para Jacó não tem jeito. Está no nome dele. É índole, sabe? É índole. Jacó chega a um certo lugar. Diz assim o texto de Gênesis 26, 11, se eu não me engano. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Você sabe que você está no fundo do poço quando você tem que usar uma pedra como travesseiro e você está sozinho de noite. Se você já passou por coisas reais na vida, o travesseiro mais macio vira pedra nessa noite. E a noite nunca acaba. Você consegue comigo imaginar o que é que passava pela cabeça de Jacó nesse dia, nessa noite? Assim, cara, o que é que eu fiz? Perdi tudo. Eu tinha tudo na mão, eu joguei tudo fora. Mas ao mesmo tempo via, tenho certeza absoluta no coração dele, mas pô, eles nunca me amaram. Eu enganei, eu tinha razão de enganar. E ao mesmo tempo, para onde é que eu estou indo? Pô, eu estou sozinho. E fui eu que me coloquei aqui. O texto segue a narrativa. E ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele, em algumas versões diz, no topo da escada, mas a versão que parece ser a mais original é, ao lado dele, Jacó, estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Antes desse dia não existe uma narrativa de encontro de Deus com Jacó. Antes dessa noite, nesse lugar incerto, com um travesseiro de pedra, não existe nenhum registro de Deus falando com Jacó. Talvez seja só coincidência. Mas parece que Deus usa as noites de pedra para se revelar a nós. Leia qualquer história bíblica do Novo ou do Antigo Testamento. Parece que Deus usa experiências reais de grande reboliço existencial e emocional para falar com a gente, porque é justamente no pior dia da vida de Jacó que Deus chega do lado dele e diz, eu sou Deus. O Senhor continua falando com Jacó, dizendo, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra,
e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Isso não cabe para Jacó. Algum erro histórico grave aconteceu aqui. Deus não pode prometer isso a Jacó, porque Jacó não presta. Tem que ter outro para escolher, porque Jacó não. Tudo bem Deus dizer que está lá do lado dele, vai curar das feridas, vai tratar as coisas. Tudo bem Deus dizer que, estou aqui contigo, não erra de novo, senão eu te destruo. Tudo bem Deus falar todas essas coisas que vão acolher Jacó, vão restaurá-lo, vão fazer... Não, Jacó, agora faz o que eu estou mandando que vai dar tudo certo. Mas, Deus dizer para Jacó a mesma promessa que ele falou para o avô dele... Porque é fácil a gente virar para Abraão e falar assim, não, Abraão, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Ele já deu a demonstração que ele estava afim. Abraão fazia tudo que Deus mandava. Lê a história dele de novo. Não, mas Isaac fez. Lê a história dele de novo. Jacó tem pedigree. Pedigree de humano pecador. É o pedigree dele. E aí, para esse cara, no dia pior da vida dele, Deus chega para ele, e o conforto de Deus para ele é: Jacó, eu sei onde você está, porque eu estou aqui. Você está na sarjeta, eu estou do teu lado, eu estou aqui contigo. E o lugar que você está deitado, por sinal, só queria te dizer isso para que a gente não perdesse o momento. Já que você está aqui, o GPS já está aqui, você vai entender. Isso aqui vai ser teu e da tua família. E sabe por que eu vou dar isso aqui para você e para tua família? Porque eu quero abençoar a terra toda por meio de você. Jacó, não, Deus não pode usar Jacó para abençoar porcaria nenhuma. Porque Jacó é indigno. Deus continua falando. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. E eu não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Você consegue ver como Deus trata a vida real de Jacó? Deus, inclusive, afirma que vai continuar indo com Jacó. Que não importa onde, o que eu entendo com isso é que não tem a circunstância. A questão não é se, é apesar de. Eu escuto Deus falando para Jacó: olha, apesar de tudo isso, Jacó, eu continuarei contigo. E mais, eu vou te usar. Depois de um sonho desse, não tem como não acordar. Jacó acorda. E quando ele acorda, ele diz assim: Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Assim, eu imagino Jacó acordando e... Cara, não é que esse negócio de Deus é verdade? Eu ouvia isso do meu avô, do meu pai e de outros que já tinham falado, mas, é real, é verdade. A gente experimenta essas coisas aí meio que psicodélicas. Isso aí, cara... Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Você pode ler a continuação? Caraca!
Deus está nesse lugar e a gente passa batido, porque em certos lugares Deus não pode entrar, lembra? No meu casamento quebrado, Deus não pode entrar. Na minha dor, Deus não pode entrar. Na minha doença, quando Ele não cura, Deus não pode estar. No meu filho que está me dando problema, Deus não pode entrar. Na minha loucura de cabeça de não aguentar mais a vida de solteiro, Deus não pode entrar. Nos meus desejos, na minha crise de identidade, na minha crise sexuais, tudo, Deus não pode entrar, porque Deus não entra na vida real, Ele só está lá no teatro, Ele só está lá no templo, Ele só está lá no despacho. Deus não está na vida real. E Jacó grita, dizendo: cara, Deus está aqui, no meu deserto é onde Deus está. E mais, é no deserto, na dor, no sofrimento, na fuga e no pecado de Jacó, que Deus se revela a ele mais presente e diz: eu quero usar você. Isso é experiência real. Isso é experiência com Deus na vida real. Teve medo. A gente passa batida às vezes das coisas, né? Porque quando Deus está com a gente na vida real, dá medo. Sabe por que dá medo? Porque se Deus me vê até quando eu estou ... é tipo, caraca, e agora? Cara, Deus falou comigo aqui. Cara, não era para eu estar aqui. Quando Deus fala com a gente no meio de uma crise de casamento, é caraca, meu, e agora? Pô, se Deus está aqui, não tem como eu pular fora. Temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deixa eu perguntar uma coisa. Lembra como ele define no início do texto o que é aquele lugar? Onde Jacó chega. Eu vou voltar o texto para você ver. Só para você me dizer que eu estou te enganando. Chegando a um determinado lugar. Em outras traduções diz, chegando a um lugar incerto. E agora esse lugar incerto é a casa de Deus. O seu problema familiar pode ser a casa de Deus. Os seus dilemas financeiros, que já te fizeram pensar até em tirar a vida, podem ser a casa de Deus. Porque Deus já está lá. Basta só você dizer, cara, isso aqui é teu, Senhor. Os problemas conjugais, os seus problemas de aceitação, as suas doenças, curando ou não, restaurando ou não, divorciando ou não. Aquilo pode ser um lugar incerto ou a casa de Deus. Porque Deus está lá de qualquer jeito. Algumas coisas para a gente arrumar as coisas e ir para casa e levar Deus junto. Deus não é e nunca foi refém das nossas escolhas. Deus não é refém das nossas dores. Deus não é refém dos nossos erros. Deus não é definido pelos nossos pecados. Deus não é definido pelo nosso gênero. Deus não é definido pela nossa sexualidade. Deus não é definido pelas caquinhas que a gente faz na vida e nem pelos acertos. Deus é Deus.
Mas Deus está em todos esses lugares. A história de Jacó não me permite não crer nisso. Eu não quero causar nenhuma celeuma, nenhuma discussão teológica, nem nada. Se isso for ofensivo para você, eu pago o café para que eu possa restaurar o nosso relacionamento, eu e você. Mas Deus está no centro do seu pecado. Porque não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Eu não sei se aqui hoje nós temos pessoas que têm lidado com questões de gênero, mas não se manifeste se você é assim. Mas eu preciso falar uma coisa com você. Eu não quero saber o que outras igrejas, ou outros pastores, ou outros homens sagrados, ou sacerdotes, ou seja, quem for, falou a você, o que falou. Mas Deus não é definido pelo seu gênero. E o lugar incerto onde você está hoje pode ser casa de Deus. Porque Deus pode sim estar com você, e eu digo mais, Ele está com você. Porque Deus está com todos nós. Um cara chamado C.S. Lewis, você deve conhecê-lo como autor de Nárnia. Ele escreveu muitos outros livros além de Nárnia. Nárnia é um livro magnífico que ele escreveu para crianças. Pausa dramática. Passa na Saraiva depois e vê a grossura de Nárnia. Escreveu para crianças para tentar demonstrar Deus e o Evangelho para crianças. Mas ele escreveu outros livros, e num dos livros que ele escreve, ele afirma que a concepção dele de Deus é como um cirurgião sádico. Ele fala assim mesmo. Mas um cirurgião sádico no bom sentido, que crê que operar sem anestesia é importante, porque a dor faz parte do processo. Com a história de vida real de Jacó, eu sou obrigado a dizer que Deus se revela e nos molda através das experiências reais de vida. Se você ler todas as experiências de vida que os patriarcas, que os profetas, que inclusive os discípulos de Jesus tiveram, é no momento de mais profunda angústia existencial que eles conseguem compreender e crescer e serem moldados. Portanto, enquanto você estiver fugindo de dor, você continuará como Jacó, fugindo da presença de Deus, fugindo de Esaú, fugindo de tudo. Não fuja da dor, encare a dor, encare a complicação, encare o problema, encare o seu cônjuge, encare a sua sexualidade, encare o gênero que você imagina ter, encare de frente. E eu quero ver o que Deus vai fazer, porque aquele lugar incerto que você tem fugido, e onde você está agora por fugas, pode ser a casa de Deus. Basta que você encare. Terceiro ponto. Esterco é adubo. Já parou para pensar nisso? Como assim isso, um esterco é adubo? Nós religiosos temos um problema muito grande com esterco de vida, né? A gente tem dificuldade grande em pessoas que fazem escolhas horríveis e se melam todos e tudo mais. A diferença de bosta e adubo é tempo. Você sabia disso? Porque com o tempo,
a bosta vira adubo. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Você está passando por crise, está doendo, você fez caquinha, beleza. Mesmo com dor, mesmo com arrependimento e tudo, e que bom que você está arrependido, que bom que você está arrependida, esse esterco, com o tempo, vira adubo. E coisas boas florescem disso. Aprendizado vem disso. Eu queria que você fosse para casa com a plena convicção de que o lugar que você está é a casa de Deus. E eu não falo desse teatro. Eu falo de onde você está existencialmente. Deus tem acesso a todos os lugares e a tudo que você é. Deus está com você em meio ao pecado. Deus está com você em meio ao erro. Isso não quer dizer que Ele aprova o seu pecado ou o seu erro. Isso quer dizer que Ele está com você. Eu quero terminar hoje, a banda pode vir, com uma historinha que Jesus contou e parece uma história até real. É mais conhecida como a história do filho pródigo. E quando eu falo isso, provavelmente você já contou toda a história em milissegundos na sua cabeça. Mas o que mais me constrange naquilo é que o filho pródigo busca viver a vida longe da casa e longe do pai, porque ele provavelmente se sentia controlado e tudo mais, e ali não dava para viver. E ele vai viver, sim. E na volta para o pai, é isso que eu gostaria que nós víssemos hoje. Quando ele decide voltar, o papo que ele decora é: meu pai, eu pequei diante de ti e diante dos céus. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me faz só um dos teus empregados. Meio que tentando convencer o papai. Né, de que, poxa, eu estou há tanto tempo longe, eu gastei tudo, eu fiz tanta caquinha que, assim, só empregado, eu lavo o chão. E ele anda de volta para a casa do pai, na história que Jesus conta, uma história fictícia, uma parábola. Ele vem andando, eu acredito, recitando aquela ladainha. Então, quando eu chegar lá, eu vou falar isso para o papai, que isso vai convencer o papai. O papai vai se convencer, o papai vai ver que eu estou arrependido. Porque o que eu falar vai mostrar para ele: eu não quero nada, pai, eu não quero mais teu dinheiro, eu não quero, eu só quero comida. E na história de Jesus, o papai nem escuta. Porque o pai estava esperando pelo filho desde que o filho deixou a casa. E o pai não escuta nem mesmo o pedido de perdão. Ele interrompe o filho com um grande abraço e começa a gritar para os empregados: pegue uma sandália para os pés do meu filho, porque o meu filho não pode estar descalço. Prepare uma festa, traga roupa, e pega o meu anel e coloca no dedo do meu filho, porque ele é meu filho. Maltrapilho, fedorento, magro, depois de ter gasto toda a minha herança, ele é o meu filho. Nessa história, Deus está falando muito mais de quem era o filho mais velho, que achava que tinha toda a herança ainda com ele e não usufruía de nada, do que do filho pródigo. Dizem assim os teólogos. Mas eu quero dizer que nessa parábola Deus fala muito mais de quem ele é. Então, se você tem vindo com muita cerimônia para Deus, para mostrar para Ele quão arrependido você está com a roupa rasgada e rasgando mais ainda, e você acha que talvez você tenha que fazer um estardalhaço muito grande para convencê-lo de quão arrependido você está, porque você sabe que sua vida até agora só foi esterco.
Eu gostaria de dizer para você, deixa o drama de lado, porque o portão está aberto. Você não precisa recitar para Deus de novo tudo que você fez ou deixou de fazer, porque Ele já sabe, Ele estava lá contigo. Que na vida real Deus está com a gente, não é aqui que Deus está. Talvez aqui seja o lugar que Ele menos está, porque Ele está enjoado de hipocrisia. Mas quando você chega com Ele, na vida real, nos dias que você não aguenta mais, nos dias que você não aguenta mais estar sozinho, nos dias que você não aguenta mais de desejo, nos dias que você não aguenta mais de quem você é, os dias que você olha no espelho e você diz, eu não aguento mais ver quem eu sou. Nos dias que você está tão desesperado de solidão que você faz qualquer coisa com qualquer pessoa só para sentir que existe mais alguém na face da terra que te enxerga. Os dias que você olha para o seu cônjuge e você diz, eu não aguento mais nem um segundo com essa pessoa. No dia que o teu desejo pelo vício é tão grande que você cheira todas, fuma todas, bebe todas e faz de tudo. E aí chega em casa se sentindo um traste. E se olha no espelho dizendo, cara, é mais fácil morrer. Você não precisa de um discurso decorado. Você não precisa de um ritual religiosamente correto. Você não precisa de um sacerdote. Talvez você precise de um psicólogo, de um amigo, de um abraço, mas de um sacerdote não. Você não precisa de um certo trâmite religioso para então chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu sou indigno pecador, eu não mereço nem ser chamado teu filho, mas eu estou aqui, papai. A experiência real de vida, você pode simplesmente chegar com Ele e dizer, papai, eu estou aqui. Só isso. Abba, paizinho. Ou talvez por tudo que você sente, você diga, eu não tenho nem coragem de falar. Eu choro e me emociono porque eu tenho saído com muitos de vocês nesses últimos anos. E muitos de vocês têm me dito que vocês não têm coragem nem de olhar para Deus. Deus está do seu lado, de braços abertos. Você diz, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. É sério, eu só ouço tudo que eu leio diz, vem a mim todos vocês, se estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E todas as vezes que a gente erra, a gente só faz fugir da presença de Deus e Deus continua correndo atrás da gente. E quando a gente dorme, Ele está lá dizendo, meu filho, eu estou aqui do teu lado, eu estou contigo. E a gente acorda, a gente continua correndo. A gente está sozinho, a gente continua correndo, a gente faz coisa errada, a gente corre para todo lado, menos para o Pai. Porque a nossa vida real não cabe nos braços do Pai. Mentira. A tua vida real é onde Deus está. E a sua vida real pode ser casa de Deus. E aí, Ele arruma. Deixa Ele arrumar.
Assim, eu acho que você, no estágio de vida que você está, você já viu que a gente não consegue arrumar muito bem as coisas. Então, o desafio, sem alarde, sem promessas eternas. Sabe como a gente faz quando a gente erra? Mais uma vez, a gente chega: Senhor, se tu me perdoares dessa vez, eu nunca mais. Assim, cara, eu já fiz isso, cara. E toda vez que eu falo eu nunca mais, que tal só aí no lugar quietinho que você tá, doloroso, eu sei que dói, eu já tive aí, invariavelmente eu volto para aí. Que tal você simplesmente dizer: papai, eu tô aqui. Papai, eu tô aqui. Mais uma vez. Exatamente onde você está. Porque Deus se revela a nós no lugar que nós estamos. E Deus usa o lugar onde estamos para fazer a vontade dEle. Nas próximas 3 semanas nós vamos ouvir relatos de vida real, de pessoas reais de carne e osso. Pessoas que convivem conosco aqui. Eu espero que esses relatos de vida real, tipo a de Jacó, sirvam para nos inspirar de que Deus está presente na nossa vida real. E nós podemos ter experiências verdadeiras na nossa vida real com Ele. Ora com a gente nessa música. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Tudo pode existir, uma nova manhã preparado pra mim.
cantando juntos? Então, vocês estão só mais ouvindo, vamos cantar juntos essa canção com forma de oração. Pelo menos o refrão. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Você continua a orar comigo? Faça disso uma oração pessoal sua. Não vai ser muito longa a minha. Pai. Papai. Precisamos te pedir perdão por aquilo que tantas vezes temos ensinado àqueles menores de nós. E assim temos afastado pessoas de ti. Peço perdão por mim, pelos meus colegas pastores e pelas igrejas que estão ao redor do mundo dizendo que alguns não podem ter comunhão contigo. Pai, papai, nós não temos muito o que falar porque tu sabes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, Tu sabes quem somos. E tantas vezes acreditamos que podemos fugir de Ti ou que Tu estás longe de nós. Pai, nos perdoe, Pai, porque tantas vezes achamos que podemos fugir e encontrar lugares incertos onde Tu não estás. Obrigado por tornar Tua casa os nossos piores pesadelos. Papai, nós estamos aqui. Amém. Até semana que vem.